Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai aprender sobre estimação de parâmetros usando como base um material da disciplina do professor Rodrigo Caetano. Bora aprender? Bom, para a gente começar, vamos pensar num desafio bem prático, tá? Imagina só, uma fazenda tem, 10 mil laranjas. Como é que a gente descobre o peso médio de todas elas? Pesar uma por uma seria impossível, né? É exatamente para resolver problemas assim que a estatística existe. E é aí que entra o grande pulo do gato da estatística. Em vez de olhar para a população inteira, ou seja, todas as 10 mil laranjas, a gente pega uma amostra, que é um grupo menor, mas que representa bem o todo. A partir dessa amostra, a gente tenta inferir como é o grupo inteiro. Para entender isso, tem dois conceitos que são chave. Pensa assim, ó, o parâmetro é o nosso alvo. É aquele valor verdadeiro, exato, que a gente quer acertar. Tipo a média de peso real de todas as laranjas. Na maioria das vezes a gente não conhece esse valor. Já o estimador, o estimador é a nossa flecha, é a ferramenta, a fórmula que a gente usa com base na nossa amostra para tentar acertar aquele alvo. No nosso caso aqui, o estimador é a média da amostra que a gente pegou. E quando a gente finalmente lança essa flecha, o resultado que a gente consegue é a estimativa. É o número que sai no final. Então, se a média da nossa amostra de laranjas deu 180 gramas, essa é a nossa estimativa. Entende a diferença? O estimador é o método, a estimativa é o valor. Só que aí vem a grande pergunta, né? Se a gente pegasse outra amostra de laranjas, a gente provavelmente ia ter uma estimativa um pouquinho diferente, certo? Quem sabe 182 gramas ou 179? Então, como é que esses nossos palpites se comportam? Eles são completamente aleatórios? Felizmente, a resposta é não. Vamos começar pensando na média. A mágica acontece quando a gente imagina pegar não uma, mas, centenas de amostras. Se a gente calcular a média de cada uma delas, esses valores vão se organizar de um jeito muito especial, numa distribuição normal, a famosa curva de sino. E o mais legal é que o centro dessa curva aponta direitinho para a média verdadeira que a gente está procurando. Certo. E a variância? Aquela medida que diz o quão espalhados os dados estão? Bom, ela se comporta de um jeito diferente. As variâncias das amostras seguem outra distribuição que a gente chama de Q². Ela não é simétrica como a curva de sino, ela é meio puxada para um lado, mas é a ferramenta fundamental para a gente estimar a dispersão real dos dados na população. E se a gente estiver falando de proporções? Pensa numa pesquisa de intenção de voto, por exemplo. Aqui, a mágica acontece de novo. Graças a um dos resultados mais incríveis da estatística, o teorema central do limite, quando a gente trabalha com amostras grandes, a distribuição das proporções também se aproxima de uma curva normal. Gente, isso é super poderoso. Então, saber como essas distribuições funcionam mostra pra gente que confiar cegamente num único número, tipo, o peso médio é 180 gramas, é um pouco arriscado. Ele é nosso melhor palpite, sim, mas não seria muito melhor se a gente pudesse dizer algo como, olha, o valor real provavelmente está em algum lugar dentro desta faixa aqui. E é exatamente essa ideia por trás do que a gente chama de intervalo de confiança. Em vez de atirar uma única flecha, a gente vai construir uma espécie de rede para tentar pescar o nosso alvo, o nosso parâmetro. O intervalo de confiança é isso, uma faixa de valores que a gente calcula a partir da amostra. A gente não pode ter 100% de certeza de que o valor real está ali dentro, mas a gente pode ter um nível de confiança bem alto, tipo 95% de que a nossa rede conseguiu pegar o peixe, ou melhor, o parâmetro verdadeiro. Agora atenção, porque essa parte aqui é muito importante. A confiança de 95% não é sobre um intervalo específico, ela é sobre um método. Isso quer dizer o seguinte, se a gente repetisse o nosso estudo 100 vezes, com 100 amostras diferentes, a gente esperaria que 95 das nossas redes capturassem o valor real. O parâmetro é um alvo fixo, sabe? São os nossos intervalos que mudam a cada nova amostra. E como a gente constrói essa rede na prática? O processo é bem lógico. Primeiro, a gente parte do nosso melhor palpite, que é a média da amostra. Depois, a gente define o quão confiante a gente quer ser e isso nos dá um valor crítico. Aí, com base na variabilidade dos dados, a gente calcula uma margem de erro. E pronto, a gente pega a média, soma e subtrai essa margem e tá aí o nosso intervalo. E o mais legal é que essa lógica de melhor palpite mais ou menos uma margem de erro não serve só para a média, não. A gente pode usar a mesmíssima ideia para estimar outros parâmetros super importantes, como proporções e também as variâncias.
E olha só que bacana este resumo repara na estrutura. Tanto para a média quanto para a proporção, a fórmula conceitual é muito parecida. A gente sempre começa com o nosso estimador e abre uma margem de erro para os dois lados. Para a variância, a lógica é a mesma, mas a gente usa aquela distribuição Q² que a gente viu lá atrás para construir um intervalo. Então, para resumir, a gente saiu de um problema simples, que era o das laranjas, e chegou numa ferramenta estatística super robusta. A gente aprendeu a não ficar preso num palpite único, mas a construir uma faixa de valores que faz sentido, quantificando a nossa incerteza. E essa, no fim das contas, é a essência da estimação de parâmetros. Usar um pedacinho, uma amostra, para entender o todo de um jeito inteligente e confiável. A estatística nos dá as ferramentas para navegar a incerteza e tomar decisões baseadas em dados. Espero de verdade que esta explicação tenha ajudado. Continuem estudando, pessoal, porque entender esses conceitos abre portas incríveis. Até a próxima